O que causou o universo? Quem criou o universo? Por que o universo existe? Queria convidar vocês a refletir um pouquinho comigo sobre isso. E aí galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui na série Razões para Crer do meu canal, na qual nós falamos sobre dúvidas acerca de Deus. Será que Deus existe? Será que foi Deus que criou o universo? Será que Jesus realmente ressuscitou? Dúvidas sobre a Bíblia? Sobre tudo isso a gente fala aqui. E eu já queria aproveitar e trazer uma super novidade, que agora eu criei um podcast no Spotify e o nome é Razões para Crer. O link vai estar aqui em cima ou ali embaixo, não sei, depende de onde o produtor for pôr. Mas é um podcast muito interessante que a gente fala sobre esse mesmo assunto, mas às vezes você não tem tanto tempo para ficar assistindo um vídeo, parando para assistir, mas um podcast você pode ouvir, sei lá, no ônibus, indo para o trabalho, indo para a escola, no almoço. Então aproveita e dá uma conferida lá porque pode te ajudar muito. Por último, eu queria falar, se você ainda não me segue no Instagram, aproveita e vai lá, me segue. Todos os dias eu tô postando perguntas e respostas, então aproveita e manda aquela pergunta, aquela dúvida que você sempre teve e nunca obteve resposta, que quem sabe eu consiga responder. Bom, chega de enrolação, vamos pro assunto do vídeo, que é quem criou o universo, o que causou o universo. Existiu um grande filósofo e matemático no século 17 e ele começou a se questionar do porquê que existiam coisas ao invés de não existir nada. Por que as coisas existiam ao invés de não existirem? O nome desse matemático e filósofo é Gottfried Leibniz, que ele nasceu em 1646 e se você estuda matemática, estuda cálculo, com certeza você já ouviu falar nele, em Leibniz. Ele é considerado um dos pais da matemática e do cálculo, assim como Newton. E ele formulou um argumento que é o seguinte: primeiro ponto, tudo que existe tem uma explicação para sua existência. Segundo ponto, se o universo existe, essa explicação só pode ser Deus. Terceiro ponto, o universo existe. A conclusão lógica dessas três premissas, então, já que o universo existe, é que a explicação para a existência do universo é Deus. O que a gente precisa ver então é, será que esses argumentos de Leibniz realmente fazem sentido? Vamos lá para o ponto 1. Tudo que existe requer uma explicação para sua existência. Será que realmente tudo que existe requer uma explicação? Imagina que você está andando com um amigo e de repente vocês encontram no chão uma bola de cristal. E aí imagina que você se pergunte, nossa, o que causou essa bola de cristal? Por que ela está aqui? E sei lá, imagina que o seu amigo dá uma resposta, cara, nada causou ela simplesmente está ali, ela simplesmente existe. Eu acho que qualquer ser humano racional que pense um pouquinho vai saber que aquela bola não simplesmente existe porque existe e sempre existiu. Com certeza tem algo que causou aquela bola. Agora, imagina se essa bola ali de cristal, ela vai aumentando de tamanho, ao ponto de chegar ao tamanho do universo. Ainda assim, ela vai ter que ter uma explicação do porquê ela existe. Ela não simplesmente existe porque ela existe ou sempre existiu. Ou seja, tudo que a gente vai encontrar no mundo material vai ter sim uma explicação para a sua existência. Mas então, se tudo que existe tem uma explicação, o que dizer então sobre Deus, Vinícius? Deus então também tem que ter uma explicação para a sua existência. É aí que o principal ponto do argumento de Leibniz entra. Ele fala que existem dois tipos de coisas. As coisas que existem por necessidade, o que é isso? São coisas que elas não precisam de uma causa para existir. Elas precisam existir pela própria natureza, ou seja, elas têm necessidade de existir, não precisam que nada cause elas. E existem também as coisas que existem por contingência. O que é isso? Vou facilitar. São coisas que precisam de uma causa para existir. Ou seja, elas são causadas por outra coisa, elas não precisam existir, não tem uma necessidade que elas existam, elas simplesmente existem porque outra coisa causou elas. Um exemplo que eu poderia dar aqui de coisas que existem por contingência é você, por exemplo. Você não é algo que quando eu olhar, nossa, essa pessoa precisa existir, ela tem uma necessidade, nada precisou causar ela. Não. De fato, se seus pais não tivessem conhecido, você não existiria. Então, você, assim como tudo que a gente vê ao nosso redor, no mundo material, tem sim uma causa, elas não precisam existir. Existe algo que causou essas coisas. O mundo à nossa volta também não precisa existir, porque, sei lá, se o universo tivesse desenvolvido de uma forma diferente, talvez o mundo que a gente vê hoje não seria dessa forma. Até o próprio universo. Ele não precisaria existir exatamente da forma como ele é hoje. Ele poderia ser, sei lá, de uma forma diferente, se ele fosse criado ou se o Big Bang tivesse originado ele de uma forma diferente. Então a pergunta é, bom, se o universo existe assim como a gente vê, por que ele existe? A única explicação para a existência de um universo contingente, ou seja, que não precisa existir, que não tem uma necessidade de existir por si só,
é que depende de algum ser não contingente para que ele exista, ou seja, que criou esse universo. Dito tudo isso, a gente confirma o primeiro argumento de Leibniz, que é que tudo que existe tem uma explicação, seja por necessidade ou por contingência, mas tem uma explicação. O que dizer então do segundo ponto do argumento de Leibniz? Se o universo existe, essa explicação só pode ser Deus. Será que isso faz sentido? Bom, o universo é toda a realidade de espaço e tempo que a gente vê, incluindo toda a matéria e energia. Se o universo teve uma causa, então, essa causa só pode estar além de toda essa realidade de tempo, espaço, matéria e energia. Não pode ser a própria matéria e energia causando ela mesma. Então a pergunta que eu te faço é: o que se enquadraria nisso? Bom, se você não quiser chamar de Deus, beleza, basta então chamar de um ser que é poderoso, que é imaterial, que é eterno, está além do tempo, que é não físico, que é não contingente, ou seja, existe porque precisa existir por necessidade e que criou tudo à nossa volta. Eu não sei o nome que você vai dar para isso, sinta-se à vontade. Com isso, a gente então confirma o argumento de Leibniz, que de fato tudo que existe precisa de uma explicação. Se o universo existe, essa explicação só pode ser Deus. E o universo existe, ou seja, a explicação melhor para o universo, segundo Leibniz, é Deus. Com isso eu fecho o conteúdo desse vídeo, dê sugestões aqui para próximos vídeos e é isso aí. Um abraço!